O texto desta noite fica na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versos 13 a 15. O assunto é a nossa vitória em Cristo. Minha oração e minha expectativa é que nós nos regozijemos na vitória em Cristo, nós que já o temos como Senhor e Salvador, e que aqueles entre nós que ainda não tomaram uma decisão aceitando Jesus, que possam meditar seriamente em aceitar Jesus hoje, para o bem da sua própria vida, não apenas no tempo, mas também na eternidade. O texto do apóstolo Paulo é um dos mais belos textos a respeito da vitória de Cristo, que pode se tornar, quando cremos, a nossa vitória. E ele escreveu assim nestes versos: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus nos vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Porque nós somos pecadores, todos nós precisamos da libertação que só Cristo dá. E a libertação que Cristo dá tem muitos entendimentos. Tem, por exemplo, o entendimento de que a libertação das lembranças que temos e que nos incriminam. Também a libertação da autocondenação. Porque, criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos algumas sensibilidades que nos levam quase naturalmente a uma autocondenação quando erramos. E também a libertação que só Jesus Cristo dá nos ajuda a nos livrar de padrões de vida que são destrutivos. Agora mesmo, alguns de nós estamos passando alguns sofrimentos que têm a ver com esses padrões. Os padrões quando nós ainda não conhecemos Jesus Cristo, isto é, se não entregamos a nossa vida a Jesus, se ainda não entregamos nossa vida a Jesus. Só Jesus pode nos dar libertação destas experiências já citadas. Isso acontece quando nós, livremente, voluntariamente, chegamos à sua presença com a nossa necessidade e com o desejo de ter a nossa vida transformada. Este texto que li em Colossenses 2, versos 13 a 15, é um texto que tem verdades muito poderosas para nos incentivar e nos motivar a buscar Jesus o quanto antes. Esta palavra nos anima-nos de ação de Jesus, a que permaneçamos nele. Afinal, o texto começa falando a respeito de um grande contraste. É o contraste entre a morte e a vida, senão vejamos. O verso 13 disse assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Nós experimentávamos sem Jesus, nós experimentávamos morte moral e morte espiritual. E estas mortes, moral e espiritual, nos são apresentadas de maneira muito clara em outros textos do apóstolo Paulo, como por exemplo em Romanos, no capítulo 6 e no verso 11. Ele disse assim: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Quem não tem Jesus está morto no pecado, está no pecado, mas pode viver para Deus. Em Efésios, no capítulo 2, versos 1 e verso 5, nós ouvimos o seguinte: vocês estavam mortos em Cristo, estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumávamos viver quando seguíamos a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora continua atuando nos que vivem na desobediência. E o verso 5 diz: mas recebemos vida com Cristo
quando ainda estávamos mortos em nossos pecados. O apóstolo Paulo fez muito deste tema, mortos quando sem Cristo, mas vivos quando o aceitamos como Salvador. Quando ainda mortos, nós éramos dominados pela natureza, a nossa natureza sem Deus. No Novo Testamento, particularmente nas cartas do apóstolo Paulo, ele fala sobre este domínio da nossa velha natureza sem Deus. Ele diz que é quando nós vivíamos na carne, não tínhamos vida real, andávamos extremamente carentes do perdão de Deus para experimentarmos a vida que só Ele dá. Ora, qualquer pessoa que ler atentamente o Novo Testamento entenderá que o Novo Testamento tem muito a ver com a doutrina do perdão dos pecados. Se é uma doutrina clara das Escrituras, não só no Novo, mas também no Velho Testamento, é a doutrina de que Deus perdoa o pecado daqueles que confessam o seu pecado. Afinal, Jesus veio ao mundo e morreu para perdoar e dar vida nova, a vida de ressurretos, que é exatamente o símbolo do batismo. Aquele mergulho cerimonial do batismo significa: eu morri para a vida que eu levava e agora eu vivo a nova vida que só Jesus oferece, por causa do seu sacrifício, por causa da sua vida e a sua morte, mas também por causa da sua ressurreição. O perdão completo é de graça para aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados e somos perdoados efetivamente, Deus em Cristo apaga todo o nosso pecado. Daí porque o Novo Testamento diz que agora nenhuma condenação, é muito especial isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Efésios ainda, no capítulo 1, no verso 7, o apóstolo Paulo escreveu: é nele que temos a redenção por meio do seu sangue, isto é, por meio do seu sacrifício, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Quando Deus perdoa pecados, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Ele está oferecendo aquilo que mais necessitamos para viver segundo a sua vontade. Ora, muitos textos inspiradores sobre o perdão dos nossos pecados. Um destes é o Salmo 103, Salmo 103, no verso 12. Eu li vários textos a respeito deste tema, o perdão dos nossos pecados. O Salmo 103, no verso 12, está escrito: como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele, Deus mesmo, afasta para longe de nós as nossas transgressões. Uma das muitas palavras para pecar. Na profecia de Isaías, nós temos alguns textos muito especiais. Eu escolhi Isaías 38, o verso 17, que diz assim: foi para o teu benefício que tanto sofri, em teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados, pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. A ênfase deste texto deve ser: lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Jeremias, capítulo 31 e verso 34, um texto muito querido dos crentes, diz assim, Jeremias, capítulo 31 e verso 34: ninguém mais ensinará o seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao seu Senhor, porque todos eles me conhecerão, diz o Senhor, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. A ênfase é esta: o perdão de Deus é perdão completo. O perdão nós podemos experimentar por causa da obra de Jesus Cristo, por causa do que Ele já fez no Calvário. E Ele fez de uma vez por todas, Ele morreu para nos
nos perdoar de todas as nossas transgressões. Mas no texto que li inicialmente, Colossenses capítulo 2, a partir do verso 13, nós temos não apenas esta afirmação sobre morte e vida, este contraste, e sobre o perdão dos nossos pecados. No verso 14 está escrito: e cancelou a escrita de dívida, mas é uma escrita de dívida especial, a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Esta é uma referência à lei de Deus que aponta o fato de que nós somos pecadores. E o verso ainda diz assim: ele, Jesus Cristo, a removeu pregando-a na cruz. Jesus Cristo pregou na cruz a escrita de dívida, a lei que nós não podemos cumprir. Isto tem a ver com fatos do sistema judicial romano, onde o culpado por algum crime tinha diante de si um certificado, e aquele certificado era pregado na porta da sua prisão, e que dizia exatamente qual o crime e qual a pena. E cumprida a pena, era colocado um selo que dizia: a pena foi cumprida, o que era necessário já foi pago, para que aquele ex-prisioneiro não pagasse a segunda vez pelo mesmo crime. Mas há uma diferença interessante no sistema judicial romano. Quando o criminoso, por causa da natureza do seu crime, era condenado à morte, ele era levado a uma cruz para ser crucificado, mas aquele certificado que apresentava o seu pecado, a sua culpa, era pregado na cruz. Então nós vemos aqui que há uma referência a respeito do fato de que quando Jesus morreu, ele pregou este certificado que era nosso na cruz. Ali, no sofrimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós sabemos que Pilatos escreveu, segundo as Escrituras, Rei dos Judeus, um sarcasmo que ele entendia ser necessário para a vida de alguém que, quem sabe, tinha procurado fazer com que muitos se insurgissem contra o governo romano. Mas nós vemos também que a cruz, o sofrimento na cruz para os criminosos era algo público, para a lição de todos. Para a lição de todos. A palavra de Deus diz que Deus cravou na cruz a lei que aponta o nosso pecado. Isto está aqui no verso 14. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós ficamos livres da lei do pecado e da morte, e então a libertação completa. O apóstolo Paulo gostava tanto deste tema, que ele é quase repetitivo quando ele fala a respeito deste assunto, como nós podemos encontrar na carta que escreveu aos de Roma, no capítulo 8, versos 2 e verso 32, que eu vou ler. Leio desde o primeiro verso para o entendimento. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A lei de Deus aponta o nosso pecado, mas a lei da vida em Jesus Cristo nos liberta de todo pecado. E no verso 32, o texto diz assim: aquele que não poupou, isto é Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? E agora, quem fará alguma condenação contra os escolhidos de Deus? É Deus mesmo quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. E o texto continua, um texto muito precioso, que fala de que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Precisamos entender que quando os nossos pecados foram cravados na cruz, quando Jesus sofreu pelos nossos pecados, não existe aqui uma liberdade, não se
significa isto uma liberdade para continuarmos pecando. Romanos 6 diz exatamente isso, ainda no contexto de batismo. Continuaremos no pecado para que esta graça maravilhosa de Jesus seja mais abundante? De modo nenhum, diz o texto sagrado. Então não significa liberdade para pecar. Só uma mente doente ou desconhecedora do Evangelho imaginará que Deus faz vista grossa para os pecados humanos, como lamentavelmente às vezes fazemos, e condenamos os nossos semelhantes, às vezes nossos irmãos em Cristo, por causa do nosso incentivo no fazer vista grossa para seus pecados, pouco cuidarem da sua vida espiritual. Então Deus não faz isso. Deus é puro e santo. Ele não faz vista grossa para os pecados. O que Ele faz conosco, se já somos do Senhor e ainda caímos em algum pecado, é que Ele nos corrige. E é melhor talvez dizermos, Ele nos castiga e Ele nos purifica. Recentemente eu ouvi uma grande palestra a respeito deste tema, a respeito das dificuldades da vida, e o autor, muito entendido nas Escrituras, ele dizia assim: precisamos deixar de culpar o diabo, Satanás, por todos os nossos sofrimentos, porque alguns dos nossos sofrimentos são culpa absolutamente nossa, e precisamos entender isso. Quando nós saímos do caminho por amor, Deus é Pai, mas é Pai verdadeiro, é Pai capaz, é Pai poderoso e capaz e desejoso e interessado em nos abençoar. Ele nos castiga para que nós, entendendo o nosso erro, voltemos para Ele enquanto há tempo, e o tempo está aberto para nós que já somos de Jesus. Amados, não seria tão maravilhoso ver os pecados e as nossas faltas todos perdoados por Jesus, e termos esta solução para a nossa trágica condição humana quando ainda sem Deus? Pois bem, o amor de Jesus tem o poder de nos levar à necessidade de arrependimento, para transformarmos a nossa rebeldia em entrega para a vontade de Deus, para abandonarmos a hostilidade que temos tantas vezes contra Deus, em amor a Deus e desejo do cumprimento da sua soberana vontade em nossas vidas. Mas, amados, o texto vai além. Em terceiro lugar, este texto, no verso 15, que é o último texto, o último verso que foi lido, diz algo importantíssimo. Ele diz assim: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Que texto maravilhoso! No verso 13 nós aprendemos que Deus está interessado em dar-nos vida, em nos dar vida, perdoando os nossos pecados. No verso 14 nós aprendemos que Ele cancela a dívida que reconhecemos tão grande, porque a lei aponta para o fato de que somos pecadores. Mas no verso 15 o texto sagrado nos ensina que a vitória de Jesus, que pode ser a nossa vitória quando aceitamos como Salvador, é uma vitória sobre o príncipe das trevas, é uma vitória sobre Satanás. Deus triunfa sobre o mal, Deus tem poder sobre o maligno. Nós não somos mais vítimas do maligno se somos de Jesus. Então não há nenhum lugar, irmãos, para nós imaginarmos que um crente em Jesus Cristo, e eu vou classificar por causa da vida que nós conhecemos, um verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo pode ser tomado por Satanás e dominado por Satanás. Vocês perguntariam, mas alguém ainda pensa assim? É surpreendente o que nós às vezes ouvimos em alguns círculos ditos evangélicos. Eu lembro a minha surpresa quando eu vi um pastor que estudou inclusive em um dos nossos seminários no Brasil, um bom seminário, e que diante de outros pastores contou a experiência de que sua mãe, membro de uma igreja no Rio de Janeiro, foi
passou pela experiência de estar endemoninhada e totalmente tomada pela força do diabo. Eu fiquei triste, porque eu imaginei que alguém que passasse algum tempo estudando o Novo Testamento e soubesse desta vitória de Jesus Cristo, e soubesse no mínimo deste texto, o verso 15 de Colossenses 2, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O triunfo de Deus em Jesus Cristo na cruz do Calvário é triunfo sobre Satanás, sobre Satanás. Isto deve nos encorajar a não aceitar tolices doutrinárias, que às vezes são uma mera impressão, não muito educada, não revelando o conhecimento da palavra de Deus. Este verso 15, irmãos, apresenta esta matéria em termos militares. Este despojar o inimigo, despojar Satanás, significa despir o inimigo de suas vestes e de suas armas, como aconteceu no término das guerras dos tempos passados. O inimigo vencido era desarmado, era desnudado, era exposto perante a sociedade, porque tinha sido vencido. E há muitos textos nas Escrituras que falam a respeito deste despojamento do diabo. Ele não tem mais poder, porque ele foi vencido por Jesus na cruz do Calvário. Vale a pena conferir alguns destes textos. O primeiro deles que quero citar é Hebreus, no capítulo 2, versos 14 e 15. É um texto preciosíssimo sobre o assunto. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne também, ele também participou dessa condição humana. Jesus Cristo participou, para que por sua morte, atentem para isto, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Que texto poderoso! Graças a Deus que a chamada heresia maniqueísta, de Maniqueu ou Mani, no século III foi logo tratada pelos cristãos de muitos e muitos séculos atrás. O que dizia Mani ou Maniqueu? Ele dizia que há dois poderes no mundo, e os poderes são absolutamente iguais: o poder do bem, o poder de Deus, e o poder do mal, o poder de Satanás. Lê do engano, lê do engano. Satanás tem poderes, mas não tem todo o poder. E nós precisamos ter muito cuidado quando lemos alguma literatura da chamada guerra espiritual, onde os autores comumente trazem temor e pavor dos crentes a respeito da verdadeira força, ou melhor dizer, a verdadeira fraqueza de Satanás. Satanás não tem o mesmo poder que Deus tem. É por esta razão que este texto em Hebreus, no capítulo 2, versos 14 e 15, elucida tanto, porque nos encoraja a reconhecer que poder para livrar está em Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, a respeito do que aprendemos quando o Espírito fala aos nossos corações, usando a palavra que é tão especial e tão constante a respeito deste poder do Senhor Jesus Cristo sobre Satanás. Amados, a obra de Jesus Cristo é completa. Ele destruiu o poder de Satanás. Satanás já está vencido. E nós precisamos mais do que cantar sobre esta realidade, nós precisamos viver esta verdade, para vivermos livres do temor, livres do medo e livres até do pavor que alguns têm por causa da ignorância que ainda tem no seu coração e na sua mente a respeito de quem Jesus é e do que na verdade Ele fez ao morrer e ao ressuscitar ao terceiro dia. Mas há um outro texto muito interessante, é texto de Jesus Cristo mesmo. O Evangelho de João,
no capítulo 12, verso 31, apenas um verso. Chegou a hora, disse Jesus, de ser julgado este mundo, e agora será expulso o príncipe deste mundo. A palavra expulso na língua grega do Novo Testamento é muito grave, é jogar no canto. É isso mesmo, irmãos. Jesus Cristo, pelo seu poder e por aquilo neste texto, aquilo que ainda ia fazer, porque aqui ele está predizendo a sua morte, que seria um golpe fatal sobre o poder de Satanás. Ele disse: agora isso vai acontecer. O príncipe deste mundo será jogado num canto, porque não tem de fato poder para atrapalhar a obra de Deus neste mundo. Amados, quem tem realmente Jesus, não obedece às ordens de Satanás, porque ele perdeu a autoridade, ele já perdeu o pouco poder que ainda tinha. Ele não é mais do que um dia ele foi. Um dos grandes autores do nosso tempo, quando perguntado sobre como era o poder de Satanás e por que realmente ele perdeu, ele respondeu assim. Ele disse: ele perdeu especialmente quando, na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas ele perdeu significativamente quando, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne, e finalmente o povo de Jesus Cristo entendeu que Jesus Cristo não veio apenas para os seus, para os judeus, mas veio para o mundo todo, e o mundo todo começou a experimentar essa realidade. Os gentios começaram a abrir o coração para Jesus, e quanto mais abriram o seu coração, mais perdas Satanás experimentou. É aí que ele de fato perde o seu poder, o pouco poder que tinha. Amados, a pergunta é: quem quer esta vitória que só Jesus dá? Sim, a vitória agora apresentada nesses 3 versos, a vitória sobre a escravidão do pecado, que só é resolvido quando nós confessamos o nosso pecado e aceitamos que Jesus pagou o preço e ofereceu, e esta oferta está de pé, o perdão dos nossos pecados. A vitória sobre a condenação da lei. Mesmo hoje, quando lemos a lei, nós sabemos que nós não a cumprimos, e ainda há alguns crentes, eu vou ser bem aberto nisso, que de fato andam confusos a respeito desta realidade. Um desses confusos era uma irmã que chegou à nossa igreja, podia ser outra igreja que prega a verdade do Evangelho, mas tendo ela ouvido insistentemente de professores e pregadores nesta igreja, como eu disse, poderia ser outra igreja que prega a verdade do Novo Testamento. Ela me disse num tom de grande alegria, euforia até, ela disse assim: pastor, pela primeira vez, após ter ouvido a mensagem do poder de Jesus Cristo, eu experimentei um livramento quase físico na minha vida, por causa da opressão em que eu vivia, quando eu só ouvia a respeito da lei, a necessidade do cumprimento da lei, para então ter a salvação que Deus poderá me dar, se eu cumprir a lei. Ela aprendeu nada esquisito, irmãos, mas se o ponto central do Evangelho é que Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ofereceu de graça para quem aceita a graça, o favor não merecido, aceita pela fé este Jesus Cristo, tem o perdão dos seus pecados e a solução de muitos dos seus problemas neste mundo, mas especialmente a solução da necessidade de ter a eternidade com Deus, a comunhão eterna com Deus garantida de uma vez por todas. Quem quer esta vitória? A vitória sobre o pecado, a vitória sobre a condenação da lei, a vitória sobre a conformação com o mundo. Muitos de nós, mesmo nesta igreja, que não nos entregamos como devemos a Deus, nós ainda vivemos muito conformados com o mundo. E a responsabilidade é de cada um pessoalmente observar onde eu estou conformado com o mundo, porque a conformação com o mundo traz desgraça na vida. A conformação com de outros instrumentos, mas que privilégio o dos verdadeiros crentes de reconhecer que é preciso não se conformar com o mundo,
para viver a vida que Deus tem para nós. É para isso que Jesus morreu e ressuscitou. Quem quer a vitória que Jesus Cristo dá? A vitória, por exemplo, contra as artimanhas do diabo. Algumas delas tão simples, e já deveria deveria ser mais fácil nos livrarmos dessas artimanhas. Até porque quando os circunstantes da nossa vida, membros da igreja ou não, se entregam por um tempo na obra de Satanás, nós sabemos o seu sofrimento, nós sabemos a sua vergonha. Então, por que não cuidar disso? Só cuidaremos disso se nós nos entregarmos a Jesus, me permitam dizer assim, para valer, porque alguns continuam a ser crentes em Jesus apenas nominalmente. Sim, não faz muito tempo eu ouvi de uma irmã uma palavra muito poderosa para a minha vida, a inspiração da minha vida. Ela disse que foi tentada por alguém que se dizia crente, e ela imediatamente disse para aquele infeliz: sim, porque não vive a fé em Jesus, não vive a vida moral e espiritual que Deus requer de seus filhos. Ela disse: olha, olhando nos olhos deste homem, olha, eu não sou filha de crente, eu sou crente em Jesus Cristo. Mas faz diferença, porque eu sou filho de crente também, mas eu sou mais do que isso. Eu sou filho de Deus em Jesus Cristo. Filho de crente é aquele que se acostuma com a igreja, e vem porque o pai vem, e estabelece algumas amizades muito especiais, e há coisas em comum com os outros no ambiente da igreja. Ele vai ficando. Se for pressão indevida de alguns, ele chega aos 12 anos sem se batizar. Alguém diz para ele: olha, já está na hora de se batizar. A maior parte das pessoas se batiza com 12 anos, e aí ele se batiza. De fato, ele não se batiza, ele é mergulhado, mas não é um mergulho cerimonial, não. Ele se molha apenas, e ele traz toalha para se secar, e está tudo resolvido. Mas não está resolvido, não, porque de fato ele não se entregou a Jesus. E como sabemos disso? É porque muitos nesta categoria, destes filhos de crentes, não vivem como devem, e estão só esperando o momento da tragédia, porque quem não tem Jesus não tem poder sobre as tentações, mas quem tem Jesus tem, repele o diabo e vive de acordo com a vontade de Deus. Algumas artimanhas do diabo para estes são até simples, mas as pessoas caem porque ainda não tem Jesus. Então Jesus é uma necessidade na vida dos filhos de crente. E quem sabe alguns aqui, hoje à noite, que precisam meditar melhor a respeito dessas questões do seu relacionamento com Jesus Cristo, para não serem mais uma história de tragédia e de profundo sofrimento, trazendo prejuízo para a palavra do Evangelho, para o poder do Evangelho, que devemos pregar com intensidade, porque não há outro Salvador senão Jesus. Queremos esta vitória, a vitória que Jesus dá, a vitória sobre a intimidação da morte. E o último inimigo é a morte. Amados, quem tem realmente Jesus perde o temor da morte. E convenhamos, nem adianta temer a morte, porque ela um dia virá. Billy Graham, um grande evangelista batista, ainda vivo, apesar de sua idade muito avançada e doenças de vários quilates, ele disse recentemente em uma palestra o seguinte: ele disse: eu estou cada vez mais frágil, mas eu estou pronto para o encontro com Deus. Quem tem Jesus, quem tem os seus pecados perdoados e sabe disso, quem entende que o Satanás já foi dominado, que ele não tem poder para atrapalhar a nossa vida por causa da obra de Jesus Cristo, não se intimida diante da morte, porque ela vem no tempo de Deus, que é soberano. Mas quando ela vier, nós seremos simplesmente mudados, transformados e transferidos para outro lugar, segundo o nosso entendimento bíblico a respeito deste assunto.
para a presença eterna de Deus e um advento muito especial e confortador e a presença de outros salvos por Jesus Cristo. Amados, este é um outro capítulo que não vou começar, mas por causa de pedidos recentes a respeito desta matéria, eu tenho estudado mais a fundo esta questão de como serão algumas das nossas experiências na eternidade. Nesta mensagem que um dia pregarei, eu não satisfarei todas as curiosidades que temos a respeito deste assunto, mas nós confirmaremos o fato de que fomos criados por Deus para uma vida eterna. E o próprio desejo nosso de mais vida, desejo que temos em referência aos nossos queridos, já com idade muito avançada, ou então muito doentes, é um testemunho vibrante de que de fato fomos criados por Deus para a vida eterna, com Ele e com os nossos, e teremos esta vida com os salvos por Jesus Cristo. Queremos esta vitória. A vitória é citada de maneira tão clara no texto sagrado lido e explanado hoje à noite. Repito o texto para que nós gravemos esta mensagem. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles, poderes e autoridades, um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Esta vitória, da qual nos fala o apóstolo Paulo, pode ser a sua vitória, se você se reconhecer pecador, mas mesmo assim amado por Deus. Tanto é que Jesus veio ao mundo, Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus para morrer. Ele morreu e ressuscitou, e ao ressuscitar ele deu-vos vida e vida abundante. Portanto, entregue a sua vida a Jesus o quanto antes. Você experimentará bênçãos e nem imagina. Não há outro caminho, só Jesus. Que Deus nos ajude e abençoe, a fim de que, felizes por termos comentado e meditado a respeito da nossa vitória em Cristo, nós continuamos a pregar este Evangelho por onde andarmos, alertas para as oportunidades de comunicação do Evangelho. Mas aos amados que estão conosco e que, quem sabe, tocados pelo Espírito Santo de Deus para uma decisão hoje, para experimentarem esta vitória desejável na vida de qualquer ser humano, talvez você queira dizer hoje: eu hoje aceito Jesus, eu quero esta vitória para mim, eu quero confirmar isso perante a igreja. E quando nós estivermos cantando o hino Cristo em minha vida, sem qualquer outra palavra, se Deus tem tocado o seu coração a respeito de decidir aceitar Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida, saia do seu lugar e venha à frente. Nós queremos celebrar com muita alegria o fato de que você acordou para esta sua necessidade, que é a necessidade de todo homem pecador. Cantemos, fiquemos todos de pé. Venham à frente aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Oh
que são teus filhos porque têm aceito as tuas verdades e se nutrem da tua palavra para experimentar vitórias. Nós pedimos as bênçãos mais escolhidas sobre nós que somos teus filhos, a fim de que levemos a mensagem do Evangelho a muitos corações, com habilidade, com sabedoria, no tempo exato, para que tu operes também na vida dos nossos circunstantes, que alguns deles estão ligados a nós, mas que vivem das misérias da vida sem Jesus Cristo. Nós pedimos a manifestação do teu poder na vida dos jovens, adolescentes e crianças desta igreja, porque continuamente oramos. Pedimos, Senhor, que ao aceitarem publicamente Jesus Cristo, eles o façam por causa da realidade, do desejo de uma experiência de comunhão com o Senhor, e não por causa de pressões sociais, ainda que bem intencionadas. Reconhecemos, Senhor, que aceitar Jesus é algo pessoal, e pedimos que tu toques o coração daqueles que entre nós nunca tomaram uma decisão sincera. Sabemos que em tantos casos nós já vemos sinais da falta de sinceridade por causa da falta de qualidade de vida, falta de poder sobre a tentação. Ó Senhor, tem misericórdia destes e permite, Senhor, que eles possam refletir e decidir mesmo ter Jesus como Senhor de suas vidas, para estarem livres da tragédia que é viver nas mãos de Satanás. Nós pedimos por aqueles entre nós que recentemente caíram em grandes ciladas de Satanás, que tu os recuperes quanto antes, que tu uses a tua igreja neste serviço, mas que tu uses de todo o teu poder, como bem achares melhor, Senhor, qualquer instrumento que seja necessário usar, para que eles não permaneçam longe de ti. Dá-nos a tua bênção no decorrer desta semana, que nós experimentemos as alegrias da salvação, que nós não percamos nenhuma oportunidade de servir o Senhor com aquilo que fazemos para a honra e glória do teu nome. Dá-nos crescimento no conhecimento da tua palavra e dá-nos grande poder e intenção de cumprir o que tu queres em nossas vidas. Dá-nos assim a tua bênção, porque nós oramos humildemente, pedindo perdão para os nossos pecados e oramos no poder de